pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar através desse vídeo um atendimento que eu fiz ontem, utilizando as práticas sistêmicas. Foi um atendimento simples, na verdade foi uma intervenção, um diagnóstico, como a gente fala, na advocacia sistêmica, não foi uma constelação. E nesse atendimento eu utilizei justamente o que a gente chama de imagem funcional e imagem disfuncional. E o mais interessante desse atendimento foi que foi um atendimento de uma cliente que veio acompanhado do filho de 14 anos, um adolescente, né? E o que eu percebi é que o menino se portava de uma forma bastante tímida, retraída, e a mãe questionava muito o menino sobre algumas questões relacionadas ao patrimônio da família. E isso, para quem estuda as constelações, para quem estuda o pensamento sistêmico, para quem olha para essas consciências, entende como é difícil para um filho se posicionar em relação aos direitos que envolvem o patrimônio do pai e da mãe. Internamente, o filho sente-se como um traidor, porque está ajudando uma das partes, sendo que ele é filho dos dois. Mas enfim, qual é o ponto aqui? O ponto é que, conversando com a mãe, relatando a situação, a gente percebia também que o menino, de certa forma, mesmo estando retraído e tímido, estava fora do lugar. Então, eu solicitei que o menino se retirasse e conversei com a mãe. E nessa conversa com a mãe, ela me autorizou a fazer um atendimento com ele, né, um diagnóstico da situação. E o mais engraçado foi que, utilizando os bonecos, eu pedi para que o menino construísse a imagem do sistema familiar, que ele pegasse um elemento para representar ele, um elemento para representar o pai, um elemento para representar a mãe e colocasse no campo. E a imagem que ele construiu deixou claro que ele estava fora do lugar dele. Então aqui eu fiz um comparativo. Eu criei uma imagem funcional de um sistema familiar, explicando para esse jovem por que essa imagem era funcional e fiz ele olhar para a imagem hipotética funcional e para a imagem do sistema familiar dele. E ele pôde perceber naquele momento que ele estava fora do lugar dele. E a partir daí fiz algumas perguntas e foi interessante o desenvolvimento desse jovem. Mas o mais incrível ainda foi que, quando a mãe retornou, e eu fui conversar com a mãe sobre o que se mostrou no atendimento com esse jovem, é que a mãe, que já tinha feito um atendimento inicial com a doutora Isadora, que é advogada aqui no escritório, ficou assustada porque quando eu mostrei para essa mãe a imagem do sistema familiar que o filho tinha construído, era exatamente a mesma imagem que ela havia construído do sistema familiar no primeiro atendimento com a doutora Isadora. Ou seja, se percebe que existe sim uma consciência familiar e que não só a mãe coloca o filho fora do lugar e ela fora do lugar, como o próprio filho também se coloca fora do lugar. Ou seja, a utilização dos bonecos, a utilização desses recursos e dessas ferramentas sistêmicas só revelam aquilo que está na consciência da família. É como se eles pudessem efetivamente transportar da mente para o espaço físico uma imagem de como eles estão dentro do sistema familiar. E efetivamente o jovem ocupava o lugar do pai, como se ele fosse responsável pelo pai e pela mãe, como se ele pudesse salvar o pai e a mãe, como se ele pudesse salvar o conflito, como se ele fosse a solução. E estando fora do lugar dele, a mãe também saía do lugar, o pai saía do lugar, e para ele, mesmo ele tendo esse amor de se colocar a serviço do sistema familiar, era pesado demais para ele. Por isso que ele estava emocionalmente e fisicamente sofrendo os efeitos
desse lugar que não era dele. E na documentação que a mãe trouxe, existe um relatório do jovem que veio da escola, onde se coloca a necessidade desse menino passar por uma intervenção psicológica e médica, porque teria em tese sido diagnosticado com déficit de atenção e outros diagnósticos. E então, como pode um jovem estar na escola, estar bem na escola, se ele tem uma tarefa que é ficar em casa cuidando do pai e da mãe? E eu acredito que esse atendimento, que durou no máximo meia hora, tanto com a mãe quanto com o filho, foi 15 minutinhos com cada um, vá reverberar no sistema familiar e talvez esse menino tenha encontrado o lugar dele e possa daqui para frente simplesmente ser filho e cuidar do seu estudo, da sua vida, deixando para que o pai e a mãe resolvam esse conflito de casal. É isso que eu quis compartilhar com vocês. Ai, só alegria nesses atendimentos. Muito bom saber que nós, como advogados, podemos contribuir com a solução dos conflitos de uma forma muito mais ampla e de uma forma muito mais acolhedora, realmente exercendo a nossa profissão, que é administrar justiça. E justiça não é só uma questão de legalidade, justiça também é uma questão de paz, paz interna, paz externa. E eu me sinto em paz trabalhando dessa forma. Um grande beijo a todos vocês.